Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos tratar do tema direitos reais de garantia. Então, nós falaremos sobre os seguintes tópicos hoje: hipoteca, penhor e anticrese, e o aspecto geral dos direitos reais de garantia. Hoje nós iremos abordar os aspectos gerais e penhor. Falaremos um pouco aí da hipoteca, né? Podemos referir aí a anticrese, mas aprofundar acerca da matéria para a próxima aula, hipoteca e anticrese. Bom, vamos lá. Então, o direito real de garantia nada mais é, né, do que um direito obrigacional, né? Você vai obrigar, vai pactuar com alguém, vai celebrar um contrato de financiamento, um contrato de empréstimo, mas vai o quê? Vai disponibilizar, o devedor vai disponibilizar um bem em garantia, que vai acobertar, que vai proteger, que vai dar maior segurança ao credor para o recebimento daquele empréstimo, daquele financiamento, né? Então, gente, os direitos reais de garantia, ele vai dar um respaldo, né, a essa relação obrigacional que sem qualquer garantia, né, o credor ele fica sendo considerado um credor quirografário. O credor quirografário é aquele que não possui garantia. E quando esse credor possui garantia, ele é um credor com garantia real, no caso, uma garantia relacionada ao quê? A um bem, podendo ser ele bem imóvel ou imóvel, que é que nós iremos estudar quando virmos aí direitos reais de garantia. Bom, o patrimônio do devedor, ele responde pelas dívidas que ele faz. Então, se o devedor ele não arca voluntariamente com a obrigação assumida, ele vai responder com seu próprio bem, né? E o nosso ordenamento jurídico civilista, né? Ele traz esse direito real de garantia, ele advém de Roma, né? No direito romano, que o devedor, gente, ele pagava até mesmo com seu próprio corpo pela dívida contraída. Então, ele poderia se tornar escravo, ele poderia vender, né? Ou seja, o credor poderia vender esse devedor como escravo, né? Poderia até matá-lo. E existem relatos que poderia até sofrer lesões corporais, poderia ser picado em tantas quantas partes fossem os credores. Então, esse resquício de crueldade ficou, né, no passado. Porém, hoje, o que garante o cumprimento de uma obrigação, nesse caso de direitos reais de garantia, é um bem. Então, você pede um dinheiro emprestado para uma determinada pessoa vai falar assim, mas, né, como é que você vai me garantir que você vai me pagar? O que eu posso me embasar que você realmente vai cumprir com o que você avançou com o contrato de empréstimo de dinheiro? Ele vai falar, não, eu tenho um veículo, né? Eu tenho um veículo, então eu dou o veículo em garantia. Se eu não te pagar, você ficará com o veículo. Então, isso é um direito real de garantia, que nesse exemplo que eu estou dando, se trata de um penhor, né? Então, o direito real de garantia, ele dá o quê? Um respaldo no negócio jurídico que foi entabulado. Ele vai dar um respaldo que de cumprimento, de adimplemento por parte do devedor. Então, se o devedor não cumpre, não paga, não entrega, né? Pode ser obrigação de fazer, obrigação de dar. Então, aí nasce para o credor a possibilidade de ficar com aquele bem que foi dado em garantia. O credor que não possui essa garantia, né, que é advinda da concessão do direito de garantia, ele é considerado um credor sem garantia, chamado quirografário, né? Bom, a garantia é um meio assecuratório do recebimento do crédito, né, por parte do devedor.
Então, quando o crédito ele é garantido por um bem, por um patrimônio do devedor, né, ele tem mais confiança, credibilidade, e a gente até sabe, por exemplo, quando você vai num banco e vai pegar um dinheiro emprestado, seja pessoa física ou pessoa jurídica, se você der um bem em garantia, o juro cobrado vai ser mais barato, né? Por quê? Porque a possibilidade, o percentual de inadimplemento, ele cai, o risco cai para o banco. Então, por isso que nós, né, se feito dessa forma, pagamos um juro menor. Bom, então, são direitos reais de garantia. Nós temos algumas espécies de direitos reais de garantia. O penhor, a hipoteca e a anticrese. E a alienação fiduciária também, em garantia, é considerado também espécie de direitos reais de garantia. Bom, então, no caso, gente, nós iremos ver as características, né, dos direitos reais de garantia. A primeira característica dos direitos reais de garantia é que existe o direito de sequela. O que seria isso, o direito de sequela? É aquele mesmo direito de sequela que nós vimos em direito real, na parte geral, que é o que? A possibilidade do credor seguir o bem, seguir a coisa, com quem quer que ela esteja. Isso é o poder, é o direito de sequela, o poder de ir atrás, de buscar esse bem de pessoas que ilegitimamente o detenham, né? Qualquer pessoa. Então, nesse caso, de quem quer que seja, tá? Então, esse direito de sequela é o vínculo de natureza real que confere ao credor o direito de seguir a coisa, de seguir, de procurar, de ir atrás. Então, isso é um direito de sequela que nós já vimos, inclusive, em direitos reais, aquela parte geral. Direito de excussão, né? Excussão, com 2 S's. Direito de promover pela via judicial a constrição daquele bem após o vencimento da dívida. Então, o bem que foi dado em garantia, por exemplo, se eu empresto um dinheiro para a Rafaela, né? Aí a Rafaela, ela fala assim, professor, eu tenho uma moto para dar em garantia, né? Nesse caso, se trata de um penhor. Se ela não me paga no dia aprazado, no dia combinado, nasce para mim o direito de persegui-la, perseguir aquele bem que foi dado em garantia para transformá-lo em minha propriedade, para transmudá-lo para minha propriedade. Não significa que ela deu em garantia que ele já é meu de forma direta. É proibido esse pacto comissório nos contratos que envolvem um direito real de garantia. Então, não significa que o bem foi dado em garantia que eu já posso ficar com ele de forma direta. Não, eu tenho o direito, a partir do momento em que ela não paga, ou seja, a partir do momento do inadimplemento, eu tenho o direito de entrar com uma ação judicial para o quê? Para trazer aquele bem para o meu patrimônio. A excussão é isso. Então, é o meio que eu tenho, que é o meio judicial, para trazer esse patrimônio que foi dado em garantia, que é do devedor, para o patrimônio do credor, né? Então, isso é um direito de excussão. O direito de preferência ou prelação ou perempção. No caso, gente, o crédito do direito real, ele prefere, ele vem na frente. Por exemplo, vocês já, se não viram, irão ver e vão estudar a lei de falência. A lei de falência, ela traz uma preferência de pagamentos. Então, o credor que tem uma garantia real, ele vai receber primeiramente do que o credor que não tem garantia nenhuma, né? Então, existe uma preferência, uma ordem preferencial de pagamento em certos casos, como o exemplo que eu estou dando no processo falimentar. Então, gente, o privilégio que o credor que tem a garantia real, ele tem o privilégio de receber primeiro. Por exemplo, vamos supor que esse mesmo bem foi dado em garantia
por exemplo, eu tenho um contrato de direito real, mas esse bem também suporta uma outra garantia, mas só que não foi registrada, né? Então, se a garantia, se esse direito real não houver, né, a exigência de um registro, que nós sabemos que se trata de uma garantia de um direito real, então o outro não fez esse registro, quem que tem preferência no recebimento? Quem poderá ficar com aquele bem? Quem tem o direito real de garantia. A outra pessoa, que às vezes até firmou um contrato, mas não fez o registro, né? Ele já não goza dessa preferência. Ele já não tem essa possibilidade de preferência de recebimento. A preferência, nesse caso aqui, é de receber, porque ele tem um bem, né? Um bem que foi dado em garantia, caso haja aí o inadimplemento. Então, gente, em regra, o crédito real, ele pretere, né, no caso de preterência, o crédito pessoal. Salvo se existir leis específicas que tratem do assunto. Por exemplo, por mais que seja uma obrigação contratual, a relação trabalhista, né, a relação entre empregador e empregado, nesse caso, em se tratando de créditos trabalhistas, eles receberão primeiramente, até mesmo antes de um credor que tem um direito real, né? Então, o crédito trabalhista, ele vem primeiro. Por quê? Porque existe uma legislação específica que rege acerca disso, acerca desse assunto. Outra característica também, indivisibilidade do direito real, né? Significa que o pagamento de uma ou mais prestações da dívida, ou seja, o pagamento parcial da dívida, não exonera, né, a garantia. Então, se há uma prestação de 100 mil reais, né, a pessoa paga 50 mil. Então, independentemente do pagamento parcial, não haverá a liberação do bem. Então, esse bem vai continuar, o bem dado em garantia, ele vai continuar garantindo o recebimento dos outros 50 mil reais. Isso é o que trata dessa indivisibilidade da dívida, né? Essa indivisibilidade da dívida. Outra característica, né, do direito real de garantia é que ele se trata de uma garantia acessória, porque ela vai dar respaldo a uma obrigação principal, que é, por exemplo, um empréstimo, que é, por exemplo, um contrato de financiamento, onde existe uma obrigação principal e existe essa obrigação acessória, que se trata do direito real de garantia. Em havendo a constatação do não cumprimento, ou seja, do inadimplemento, aí sim, né, entra o direito real de garantia para resguardar o direito do credor, né? Então, essa acessoriedade visam assegurar o cumprimento de uma obrigação. Então, ele visa assegurar o cumprimento dessa obrigação, ou seja, que o credor irá receber, né? O credor vai receber aquele débito, seja de uma forma, seja de outra. Se ele não receber o dinheiro, por exemplo, ele vai receber o bem, sendo que, ressalto aqui novamente, que não haverá a possibilidade que ele fique com o bem de forma automática e direta. Deve-se promover uma ação judicial específica, né, de adjudicação desse bem para o credor, tá? Então, não é imediato, não é de forma automática e direta. E isso é o chamado cláusula, né, ou pacto comissório. Essa cláusula pacto comissório, gente, ela é vedada no nosso ordenamento jurídico, conforme prevê o artigo 1428, né? Esse pacto comissório é a possibilidade que o credor tem de se empossar do bem dado em garantia sem qualquer tipo de ação judicial. Então, isso não é permitido no nosso ordenamento jurídico, tá?
Então, aqui, ó, o que fala? É nula a cláusula que autoriza os credores pignoratícios, hipotecários e anticréticos. Quando falo credores pignoratícios, é relacionado o quê? Credor relacionado a penhor, tá? Penhor, pignoratício, vem de penhor, não penhora, tá? Então, esse pacto comissório não pode ser previsto, né, previamente no contrato. Não pode existir essa cláusula contratual do pacto comissório, sob pena dessa cláusula contratual ser declarada nula, né? Mas para que isso seja possível, né, a declaração desse pacto comissório, ele deve ser levado ao Poder Judiciário para que o juiz determine a nulidade dessa cláusula contratual. Artigo 1428 do Código Civil, tá? 1428. E o 1429 também fala a respeito. Bom, então, gente, de forma direta, o credor não pode se apropriar desses bens do devedor, né? Ele deve pleitear ali, não, informar ao Poder Judiciário o não cumprimento da obrigação, ele vai simplesmente executar aquele contrato. Ele vai trazer a possibilidade de ficar com o bem para si, né? Porque, porque, em regra, ele já está com a propriedade a posse, perdão, do bem. Ele já está com a posse do bem, porque a tradição, muitas vezes, ela é exigida no caso de direito real de garantia. Então, ele está com a posse, mas ele não pode, ele não tem a propriedade. Ele está de forma o quê? Provisória, né? É provisória. Enquanto tiver suspensa ali, né, o negócio jurídico, né, o prazo para cumprimento, ele vai ficar com o bem. Venceu, o indivíduo pagou, né, o devedor pagou o contrato de empréstimo, o que ele vai fazer? Ele tem a obrigação de devolver o bem, e ele tem a obrigação, o credor, ele tem a obrigação de cuidar desse bem, né, da melhor forma, preservar esse bem, conservar esse bem, né? Então, gente, o pacto comissório não é o quê? Permitido no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, não é permitido. Quem pode dar a garantia real? Quem pode dar a garantia real? Gente, isso é o artigo 1420, ele traz, né? Mas é lógico, só o proprietário do bem pode dá-lo em garantia. Eu não posso pegar um bem de terceiro e dar em garantia, só se esse terceiro autorizar, óbvio, né? Ele tem que ser trazido para essa relação, esse terceiro. Mas, em regra, somente o bem que pertence a mim, somente pertence ao meu patrimônio, é que eu posso dar em garantia, né? Então, o artigo 1420, ele narra, né, e fala quem pode dar essa garantia. Então, o proprietário daquele bem. Existem algumas restrições a essa regra que nós acabamos de falar. No direito sempre é assim, existe a regra, existem as exceções, né? No caso, para que seja necessário, seja possível, direito real de garantia, é necessário o quê? Que a pessoa seja proprietária. Mas existem restrições, por exemplo, nos bens que são de propriedade de menor, né, de pessoa incapaz, absolutamente incapaz e relativamente incapaz. Ele pode ser dado em garantia? Tem que ter autorização judicial, né? Os bens, eles só podem ser dados em garantia com autorização judicial. Por quê? Porque, querendo ou não, se não houver o cumprimento da obrigação, corre o risco do menor ficar sem aquele bem. Por isso que é necessário que haja uma autorização judicial expressa nesse sentido. Então, isso é uma forma de restrição. O cônjuge, né? Nós sabemos que, em se tratando de bens imóveis, o cônjuge, o varão ou o virago, né? Ou seja, a mulher ou o homem, eles têm o quê? Que anuir, tá? Então, se eu for dar um bem em garantia, em se tratando de bem imóvel, independentemente do regime de bens, no caso, salvo o regime de bens de separação, né, de bens, não será exigido o quê? Essa autorização do outro cônjuge, mas, em regra,
essa outorga uxória, ela é necessária, né? Ela é necessária. Ascendente em favor de descendente. É outra questão. Qualquer transação, qualquer alienação de bem entre ascendente e descendente, ela deve ser precedida com uma autorização dos outros descendentes. Ou seja, um pai resolve fazer um negócio com o filho, dá um imóvel dele para garantir a dívida de um filho, né? Ele tem mais filhos, ele tem mais 2 filhos. Então, todos esses filhos têm que autorizar esse negócio. Por quê? Porque, senão, poderá configurar até mesmo adiantamento de legítima, adiantamento de herança, né? Então, poderá, no momento que acontecer aí a disposição de bens, né, que seja através de uma sucessão legítima ou testamentária, no caso legítima, os outros vão ficar prejudicados, né? No caso do condomínio, se eu tenho um bem que é em condomínio, ou seja, várias pessoas são proprietárias desse bem, nesse caso, gente, eu também preciso da anuência para dar aquele bem em garantia, eu preciso da anuência dos demais condôminos, né? Eles também são proprietários. Então, deve haver anuência também dos outros condôminos. Quais as coisas que podem ser dadas em garantia? Que bens podem ser dados em garantia? Todos aqueles bens suscetíveis de alienação, né? Então, todos aqueles bens que podem ser suscetíveis de alienação poderão ser dados em garantia. E ressaltando aqui, quando se tratar de bem imóvel, aí nós teremos a figura, o instituto da hipoteca. Quando se tem bem móvel, a figura ali do penhor, né? Essa é a diferença. A anticrese, ela é um pouco diferenciada e pouco, inclusive, utilizada. Princípio da especialização. O bem dado em garantia, isso é o que o artigo 1424 prevê. O artigo 1424, ele prevê que é necessário a especificação do bem que será dado em garantia. Qual dívida que ele está dando em garantia? Vamos ver o artigo 1424. Deixa eu pegar meu código aqui. Ai, cadê? Aqui. 1424. Aqui, ó. Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob pena de não terem eficácia, o valor do crédito, sua estimação ou valor máximo, o prazo fixado para pagamento, a taxa dos juros, se houver, o bem dado em garantia com suas especificações, né? Então, gente, o artigo 1424, esse princípio da especialização nada mais é do que a individualização do bem dado em garantia, né? Vai ter que ser individualizado, ele tem que ser especificado, né? Vencimento antecipado da dívida. Se houver, no caso, vencimento antecipado da dívida, quando é possível haver esse vencimento antecipado? É o que prevê o artigo 1425, né, que fala as possibilidades do vencimento antecipado da dívida. Porque pode acontecer fatores que ensejam, né, que poderão ensejar o vencimento antecipado da dívida. Primeiro, pela depreciação ou deterioração da coisa dada em garantia. Então, a coisa dada, fez um negócio, por exemplo, no valor de 100 mil reais. O bem dado em garantia, a princípio ele valia 100 mil reais, só que ele depreciou, ele perdeu o valor. Então, o devedor ele tem que ser chamado para ele reforçar essa garantia, né? E isso é caso, se ele não reforçar essa garantia, é caso de vencimento antecipado da dívida, né? Por quê? Porque não houve ali a possibilidade de a garantia total daquela dívida, né? Falência ou insolvência do credor. Perdão, do devedor. Então, falência ou insolvência do devedor. É noticiado, chega-se a notícia de todos, a insolvência desse devedor, ou seja, o indivíduo tem muito mais débitos do que créditos.
Então, isso também poderá ensejar o vencimento antecipado das dívidas. Se a obrigação se satisfizer em prestações à mora do devedor no cumprimento de uma delas. Então, se for feito de forma parcelada, né? Então, há ali o pagamento parcelado. Já estou falando a respeito ainda. Primeiro, pela depreciação, Rafaela, a dívida pode ser antecipada de acordo com o artigo 1425. Primeiro, pela depreciação, né, ou deterioração no caso, da coisa dada em garantia. Por quê? Como eu falei para vocês, dei o exemplo. Se o bem, né, se a obrigação assumida foi de 100 mil reais e a princípio esse bem valia 100 mil reais, mas com o tempo ele foi depreciando, aí haverá necessidade de reforçar a garantia. Se o devedor não fizer esse reforço na garantia, poderá o quê? Haver o vencimento antecipado da dívida. Dívida de quem? Do devedor para com o credor. Então, é praticamente se aquela garantia não fosse suficiente. É uma garantia que ela é insuficiente. Por isso, poderá ensejar a antecipação, tá? É a antecipação da dívida, o vencimento antecipado. No caso de falência ou insolvência do devedor, o credor sabe que o devedor ele se tornou insolvente. O que é um insolvente? É uma pessoa que deve muito mais do que tem de patrimônio, né? Nossa, a maioria das pessoas, né, são assim. Então, todo mundo é insolvente, né? Grande parte aqui do povo brasileiro é insolvente, sim, tá? Então, nesse caso, se o credor detectar, descobrir que o devedor se tornou falido no sentido, né, entrou em processo de falência ou é insolvente, então poderá haver também o vencimento antecipado da dívida. Então, se a prestação se a obrigação for definida, for pactuada em prestações, aí o devedor não paga uma. Se ele não paga uma, vence as demais. Então, há o quê? Um vencimento antecipado da dívida. Vamos supor que ele fez um financiamento de 100 mil reais para pagar 10 de 10 mil. Aí, na primeira, ele paga, na segunda, ele não paga. Ele pagou o quê? Só 10 mil. Então, vence as demais. Então, vai vencer, vai ficar, no caso, as 90 mil reais. Tudo de forma, ou seja, de uma vez. Vai vencer de forma antecipada. Entendeu, Rafaela? Bom, perecimento do objeto dado em garantia também poderá ensejar o vencimento antecipado da dívida. E se essa garantia ela não for o quê? Substituída. Se o bem ele pereceu, ou seja, por exemplo, o carro que você deu em garantia, né, você devedora deu em garantia, pegou fogo. Então, não existe mais o carro. Daí tem que ser o quê? Sem culpa do credor, né? Não pode ter havido aí concorrência de culpa do credor, porque, no caso, haveria uma tradição, ou seja, haveria uma entrega. Né? Poderia haver essa entrega ou não, isso de acordo com a pactuação do contrato, tá? Então, se houver o perecimento, então tem que ser substituída esse bem dado em garantia. Tem que substituir por outra coisa, por outro bem imóvel, né? Que seja por um maquinário, que seja por um outro imóvel, um outro bem imóvel, outro automóvel, no caso, mas tem que ser substituído. Desapropriação da coisa dada em garantia. No caso aqui, se tratar de bem imóvel, né? No caso de desapropriação. Ok? Entendeu, Rafaela? A questão do vencimento antecipado da dívida? Deixa eu ver o que você perguntou aqui. Obrigado. Entendeu, né? Vamos lá. Remissão do penhor, né? E da hipoteca. O que é remissão? A remissão que nós estamos falando aqui é a remissão com cedilha, tá? Essa remissão com cedilha significa o quê?
quitação, liberação, resgate dessa direito real de garantia. Então, a remissão é a liberação da coisa gravada que foi dada em garantia. Mediante o quê? O pagamento. Ela só vai ser liberada mediante o pagamento do devedor, né? Então quando há remissão, a remissão é a liberação. E já a remissão com 2 S's, né, que vocês já viram também, a remissão com 2 S's é o quê? Perdão, totalmente diferente, tá? Remissão com cedilha é o quê? Liberação. Liberação. É liberado em decorrência do cumprimento da obrigação. Já a remissão com 2 S's é o quê? Perdão. Né? Você vai perdoar aquela dívida. Então, já é totalmente diferente a conceituação de um e de outro, né? Vamos falar agora sobre penhor. O que seria penhor? O penhor é um direito real que consiste na tradição de uma coisa móvel ou imobilizável suscetível de alienação realizada pelo devedor ou por terceiro ao credor, a fim de garantir o pagamento do débito. Então, gente, é um direito real de garantia que consiste... O que é tradição, né? Cansado de saber o que é isso. Na entrega de um bem, seja, tem que ser um bem móvel. Quando eu falo de penhor, eu falo de bem móvel, tá? Posse de uma coisa móvel, né? Suscetível de alienação. Então, tem que ter essa característica. Móvel ou mobilizável, né? Suscetível de alienação. Já diferente, gente, penhor é diferente de penhora. O que seria penhora? Pode falar. Microfone aberto. O que é penhora, gente? Vamos lá. A penhora é totalmente diferente de penhor. A penhora significa o quê? Um bem foi... Existe ali um débito que não foi cumprido, existe uma ordem judicial para quê? Haver a constrição daquele bem e entregar para o credor, né? E aqui nesse caso, a penhora é qualquer bem, né? Nós temos aí penhora online de dinheiro, penhora de bens móveis, penhora de bens imóveis, dependendo se não for considerado bem de família. Então, a penhora significa o quê? Uma constrição judicial, tá? E é necessário que haja o quê? Uma ordem mandamental do juiz para que haja possibilidade de constrição judicial, né? Existe uma ordem judicial. Já o penhor, não. O penhor, o quê? Um bem imóvel é dado em garantia, por mera liberalidade do devedor. O devedor, ele tem essa liberalidade, ele vai dar em garantia aquele bem para quê? Para suprir a obrigação que foi assumida, né? Suprir o pagamento daquela obrigação. Né? Então, esse credor, ele tem, se não houver o pagamento, ele vai ter aquele bem imóvel, no caso, aquele maquinário, aquele veículo. O que seria bem imóvel? Seria ali um computador, né? Então, tem um bem que é suscetível de alienação, bem imóvel suscetível de alienação. Bom, o penhor, ele pode ser legal ou convencional, né? Então, aqui, modos constitutivos do penhor, convencional ou legal. Direitos do credor pignoratício. O que é credor pignoratício? Credor que tem a garantia de um bem móvel, que tem um penhor. Então, um credor pignoratício é igual ao quê? Penhor. Se refere a penhor. Então, quais os direitos que esse credor pignoratício ele tem? Primeiro, investir-se na posse da coisa empenhada. Então, ele vai ter o quê? A posse daquele bem, né? Invocar proteção sucessória. Sim, ele vai poder estar protegido, né, com as ações possessórias. Reter o objeto empenhado até o implemento da obrigação ou até ser reembolsado das despesas com sua conservação. Escutir o bem gravado, né? Ou seja,
O que é excutir? Vem de excursão, que nós já vimos. A excursão é a possibilidade do credor ficar com aquele bem, né? Que em caso de inadimplemento, ser pago preferencialmente com o produto da venda judicial. Então, ele vai ser pago, ele tem um direito real de garantia, ele vai ser pago com aquele de forma preferencial. Exigir reforço da garantia se a coisa empenhada se deteriorar ou perecer. Então, se a coisa empenhada pereceu, né, ou deteriorou, então haverá ali a possibilidade de exigir o reforço dessa garantia, ou seja, aquele carro, ele pegou fogo, aquele carro, ele depreciou, né? Então, aí surge a possibilidade de exigência, né, de reforço da garantia. Ressarcir-se de qualquer dano que venha a sofrer por vício do bem gravado. Sim, vício do bem gravado, ou seja, ressarcir-se de qualquer dano que venha a sofrer por vício do bem gravado. Então, se o bem for concedido ali em garantia, mas apresentar algum vício, o que é vício? É o fim destinado não atinge o objetivo, né? Não há a destinação daquele bem não é atingida. Se é um carro, não tem que transitar, né? Então, nesse caso, existe esse vício. O carro está estragado, né? Então, apresentou um vício. Receber valor do seguro da coisa, indenização a que estiver sujeito, o causador da perda ou deterioração dos bens, preço da desapropriação ou requisição dos bens. Deveres, né? Nem só de coisa boa a vida, né? A gente também tem em contrapartida o ônus e o bônus. Então, quais são os deveres do credor pignoratício? Não usar a coisa empenhada, né? Custódia, ele tem, né, direito de ter a posse daquele bem, ressarcir a perda ou deterioração de que for culpado, né? Aqui tem que existir a comprovação do elemento culpa, né? Tem que ser comprovado que o credor agiu com culpa, tá? Por exemplo, se o carro pegou fogo, mas for por culpa do credor, aí o devedor já não tem nada a ver com isso, né? Deverá, quem tem que arcar com o prejuízo é o credor. Restituir o bem gravado uma vez paga a dívida com os respectivos frutos e as cessões. Entregar o que souber o preço quando a dívida for paga por expulsão judicial ou venda amigável. Ou seja, o que sobrar do preço, que ultrapassar o valor da dívida ou da obrigação, ele tem que devolver, tá? Ele vai ter que devolver para o devedor, o que sobrar. Direitos do devedor pignoratício, né? Não perder a propriedade da coisa. Ele só perde o quê? A posse, né? Ele não perde a propriedade. Conservar a posse indireta do bem gravado. Ele vai ter a posse indireta. A posse direta estará com o credor. E a posse indireta pertencente ao devedor. Impedir que o credor faça uso do bem. Então, ele pode fiscalizar isso, né? O devedor, ele pode fiscalizar. Exigir ressarcimento do prejuízo que vier a sofrer com a perda ou deterioração da coisa por culpa do credor. Sim, ele vai exigir a reparação de dano, né? Receber o remanescente do preço na venda judicial. Então, aquilo que ultrapassar, né? Por exemplo, era uma dívida de 50 mil. Aí eu dei um bem em garantia que valia 80 mil reais. Então, ele é superior, né? O bem é superior ao valor da dívida. Então, esse bem vai ser vendido, né, judicialmente. O que sobrar, o que foi atingir o preço, se sobrar 10 mil, tem que ser devolvido para o devedor, né? Reaver o objeto dado em garantia quando pegar o seu débito. Então, ele vai reaver o objeto se ele pagar. Remir o bem empenhado, né? A remissão do bem empenhado.
Obrigações do devedor pignoratício. Pagar as despesas feitas pelo credor com a guarda, conservação e defesa do bem gravado, né? Então, quem paga aí é o devedor pignoratício. Indenizar o credor de todos os prejuízos causados por vícios ou defeitos ocultos da coisa empenhada. Reforçar o ônus real nos casos em que for necessário. Obter licença do credor para alienar bem onerado sob pena de sofrer a sanção do artigo 171, né, que é o quê? É estelionato, né, do Código Penal. Pagar a dívida e exibir todos os bens empenhados na execução do penhor sob pena de sujeitar-se à prisão administrativa. Espécies, né, de penhor legal. Espécies de penhor. Penhor legal, previsto em lei, penhor rural, penhor industrial, mercantil, penhor de direitos e caução de títulos de crédito. Então, essas são as formas, as espécies de penhor previstas no Código, né? No Código Civil, em leis também específicas. Extinção do penhor. A extinção do penhor vem primeiramente com a extinção da dívida, né? Extinguiu a dívida, extingue-se o penhor. Em se tratando de uma obrigação que ele é acessório, da característica da acessoriedade. Perecimento do objeto empenhado. Renúncia do credor. Adjudicação judicial, ou seja, quando há uma entrega determinada pelo Poder Judiciário, a remissão ou venda amigável do penhor. Confusão, né, quando existe ali a confusão entre credor e devedor, né, se confundirem numa mesma pessoa. Resolução da propriedade, nulidade da obrigação principal, né, porque quando como é acessório, extinguindo a obrigação principal, extingue-se, né, a obrigação acessória. Aquele princípio que nós vimos no primeiro período da gravitação jurídica, né, que o objeto acessório, né, que o bem acessório segue o principal. Não existindo o principal, consequentemente, não se existe também o acessório. Nulidade da obrigação principal, prescrição da obrigação principal, escoamento do prazo, reivindicação do bem gravado e remissão, no caso aqui, remissão é perdão, né? Nesse caso aqui é perdão da dívida. Então, ficará caracterizado aí o penhor. Bom, gente, alguma dúvida sobre penhor? Nós podemos falar... outra coisa que eu queria falar para vocês, né, sobre o penhor legal. O penhor legal, ele está previsto no Código Civil, no artigo 1467, né, do Código Civil. Isso mesmo, 1467 do Código Civil, penhor legal. São credores pignoratícios, independentemente de convenção, hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento, sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro, que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. Bom, gente, o que é isso? É quando a pessoa vai se hospedar em determinado local e ela não paga, né? Então, nesse caso, o hospedeiro, né, eles poderão ficar com joias, com mala, com roupa, com pertences no caso, né, do indivíduo que fez, que assumiu essa obrigação. Inciso 2. O dono do prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio pelos aluguéis e rendas. Então, isso se trata de penhor legal. Só que a gente tem que fazer uma ressalva aqui, que é importante a gente
fazer um adendo, que o entendimento doutrinário acerca desse penhor legal, dessa possibilidade do hospedeiro ficar com os pertences do que foi hospedar, né? Consumidores ou fregueses, dos fregueses, me fugiu a palavra agora. Nesse caso, gente, existe o entendimento que o direito, quando se trata de uma relação de consumo, não poderá haver esse tipo de conduta, né? Então, mas se a gente for parar para pensar, tudo ali, quando você vai se hospedar num hotel, quando você vai no hostel, você é consumidora, né? Você é consumidora. Então, nós temos o confronto do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, né? E qual que o entendimento doutrinário é o que vai ser aplicado ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de lei especial. E leva em consideração o quê? A vulnerabilidade do consumidor. Então, aqui é um meio, na concepção do direito do consumidor, é um meio excessivo, sendo que pode ser cobrado de outra forma, né? Existem outros meios de cobrança desse inadimplemento, né? Então, isso, ficamos aqui, né, no caso do penhor legal. Bom, acho que até dá tempo da gente entrar em anticrese, né? Deixa eu ver. Anticrese, ou vocês querem deixar para a próxima aula? Hã? Alguma dúvida, gente, da aula? Deixa eu ver aqui. A Rafaela perguntou o seguinte: se o bem em garantia for divisível, por exemplo, terra, se a parte for alienada a terceiro, pode gerar o vencimento antecipado ou nulidade da alienação? Nesse caso, Rafaela, se for divisível, mas não for individualizado, né? Por exemplo, às vezes, numa herança, né? Ficaram ali 3 herdeiros. Os 3 são donos de uma fazenda, que é perfeitamente divisível, nesse caso, em razão da extensão territorial. Ele, para dar um bem em garantia, mesmo que fosse abranger somente a sua parte, ele teria que ter a anuência dos outros, porque senão poderia gerar aí um vencimento antecipado, né? Então, antecipado do débito dele, se não houvesse a anuência de todos os outros, porque isso aí é um condomínio, né? No caso, esse direito sucessório, até que haja partilha, por exemplo, se trata de um condomínio, então tem que ter anuência, o que a lei prevê é que tem que ter anuência de todos, né? Então, alguma outra dúvida, gente? Esse direito real de garantia é bem tranquilo, porque ele está muito próximo, né, da nossa vida cotidiana, né? Tudo que você compra, gente, hoje, para obter crédito, você tem que oferecer algo em garantia, né? Banco, ele não empresta dinheiro, ele não empresta nada, se você não tiver um bem para dar em garantia, né? Seja um bem imóvel, seja um bem imóvel, mas você tem que dar algo em garantia, né? Então, o direito real de garantia, ele é muito tranquilo, porque, primeiramente, o Código Civil traz, né, ele é bem específico, né? Ele traz com riqueza de detalhes essa questão do direito real de garantia. E também pela questão da prática, né, no nosso cotidiano. Isso, vocês terão diversas ações relacionadas à questão do direito real de garantia, né? Por exemplo, essa questão o bem de família, que até a gente abordou hoje. O bem de família, ele pode ser dado em garantia? Por exemplo, eu vou no banco e vou pedir um empréstimo. Aí ele fala, eu quero um bem. Aí eu pego e dou a minha casa, só tem essa casa. Esse bem de família ofertado, ele é possível que eu conceda em garantia?
Existe, até Flávio Tartucci fala, tem um artigo específico que fala desse direito real de garantia em se tratando de bem de família. Bom, nesse caso, a partir do momento em que eu fui lá no banco e ofereci esse bem em garantia, eu, querendo ou não, eu abri mão do meu direito de impenhorabilidade do bem de família. Mas alguns doutrinadores entendem que esse direito de bem de família, né, esse bem de família, ele é relacionado a um direito que não é indisponível, né? Então, existe essa guerrinha, né, essa discussão acerca se o bem de família indicado, né, a garantia, se ele poderá sofrer posteriormente, né, uma execução, né, pelo não cumprimento e o imóvel ser levado a leilão, né, alguma coisa assim. Então, o Flávio Tartucci, ele fala desse bem de família ofertado, né, que a maioria entende que é possível, por quê? Porque você deu em garantia, você ofertou em garantia. Não foi o banco que foi lá e pegou, né? E houve uma constrição judicial do seu bem de família. Não. Você ofertou. Então, nesse caso, o que impera é que realmente é possível. Entendeu? Que é possível haver ali a penhora, né, do bem de família, que é aí, no caso, porque ele foi dado em garantia. Então, é chamado bem de família ofertado, né? Então, nesse caso, poderá haver sim. Então, isso depois até disponibilizo para vocês esse artigo do Flávio Tartucci, que fala a respeito desse bem de família ofertado, né? Isso é um bom tema para vocês aí fazerem um TCC de vocês, né? Uma certa divergência, sim, né? Mas na minha concepção, por que o bem de família foi criado? Né? Nós temos duas espécies de bem de família do nosso código. Nós temos no nosso código, não, no nosso Código Civil nós temos e nós temos uma lei 8.009/90 que prevê também a impenhorabilidade do bem de família. Então, entende-se que esse bem de família, ele vai cumprir o quê? Uma função social. É uma questão de ordem pública, voltada para o quê? A manutenção do patrimônio mínimo que deve ser disponibilizado para um ser humano viver com dignidade, né? Então, existe esse confronto, Rafaela. Ou seja, o direito privado, ou seja, o contrato, o pacta sunt servanda, aquilo que você quis, né, a sua autonomia versus essa questão da impenhorabilidade, que se trata de um direito que tem essa função social. Entendeu? Existe uma certa divergência. Ok? Então, gente, ficamos por aqui, né, na nossa aula. Boa noite. Eu vou colocar também no material para vocês agora. Eu vou sair da aula, vou disponibilizar o material de apoio para vocês e também uma atividade. Para a terceira VA, as atividades poderão valer nota. Então, eu aconselho vocês a fazerem, tá? As atividades que eu colocar no AVA, a partir para a terceira VA. Porque a terceira VA, ela está marcada para, eu acho que dia 18 vai começar, né? Dia 18 de junho, salvo engano. Eu não estou com o calendário aqui. Quando que vai dar 18? Deixa eu olhar aqui no meu computador. Vai ser... Acho que vai ser do dia 18 ao dia 25, vai ser por aí, né? Vai ser na terceira semana de junho. Provavelmente vocês já foram informados disso, né? Então as atividades poderão valer nota, então eu vou pontuar pela participação de vocês e pelas atividades. Ok. Vocês querem que posta no WhatsApp? No AVA, eu vou postar no AVA e no WhatsApp, tá bom? Ok? Então, gente, fiquem com Deus, boa noite, né? A gente se encontra na semana que vem e bom final de semana para vocês, tá? Um abraço, tchau, tchau.